A paz do Senhor. Esta é a plataforma de ensino à distância do Instituto Cristão de Estudos da Família, o ICEF. Este é o curso de integração Você Disse Sim para Jesus. A família cristã te recebe de braços abertos. Eu sou o pastor Eleazar Secom, coordenador do ICEF. Antes de começarmos a nossa aula de hoje, eu quero mais uma vez convidar você para uma rápida oração. Se você puder, feche aí os seus olhos, vamos falar com Deus. Querido Deus e eterno Pai, graças te damos pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Eu quero pedir a tua bênção sobre cada participante deste curso de integração. Também abençoa a minha vida neste momento em que estarei transmitindo a mensagem de hoje. Pai, é o que eu te peço e por fé já te agradeço em o nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu espero que você tenha tido uma excelente semana desde a nossa última aula, quando vimos sobre a Bíblia Sagrada, né? E hoje nós vamos continuar ainda no capítulo 3, dentro dos 7 passos fundamentais da vida cristã. Hoje nós vamos ver aí no segundo passo, mantenha uma vida de oração. E quando a gente fala mantenha uma vida de oração, aí vem com certeza uma pergunta, não é? Mas afinal, o que é oração? A melhor definição do que é oração encontra-se na Bíblia. Nenhum conceito, seja ele filosófico ou teológico, vai expressar com a mesma clareza e simplicidade o que ela significa. A oração é, segundo a Bíblia, uma via de mão dupla, por meio da qual o crente, com o seu clamor, chega até a presença de Deus. E ele, Deus, vem ao seu encontro com as devidas respostas. Olha que coisa interessante, a gente vai a Deus com uma porção de perguntas e aí então Deus vem a nós com as respostas, não é? É uma via de mão dupla. É o que está escrito lá no profeta Jeremias, no capítulo 33 e o versículo 3. Diz assim, olha, chame por mim e eu responderei. Eu lhe anunciarei coisas grandes e ocultas que você não conhece, viu? A oração que fazemos, portanto, ela é a nossa linha de comunicação direta com Deus. Como vimos, não é monólogo, é um diálogo. Você fala e Deus ouve. Depois, Deus fala e nós ouvimos. Na oração, você fala diretamente com Deus acerca de si próprio e também você pode eventualmente falar em favor de outras pessoas. É o que a gente chama inclusive de oração intercessora. Ninguém melhor do que você para conhecer as suas necessidades, sejam elas espirituais, sociais, afetivas, familiares, econômicas e físicas. Existem, inclusive, necessidades que, por sua natureza e estratégias espirituais, inclusive não podem ser de conhecimento de mais ninguém, devendo o crente orar ao Senhor em segredo, ou seja, no seu íntimo. Todos nós devemos dedicar algum tempo para orar por nossos amigos e até mesmo pelos nossos inimigos. Obviamente que orar por pessoas que nos fazem o mal é uma tarefa que exige mais amor, exige inclusive renúncia e propósito de agradar a Deus e obedecer a sua palavra. E também, eu diria até, dominar nossas emoções e sentimentos. Porém, nesse sentido, Jesus ele também foi absolutamente claro quando diz, está registrado no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versículos 44 e 45. Eu, porém, lhes digo, amem os seus inimigos e orem pelos que perseguem vocês, para demonstrarem que são filhos do Pai de vocês, que está nos céus, porque Ele faz o seu sol nascer sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. A Bíblia diz ainda, está lá em Romanos, no capítulo 12, versículos 14 e depois o 17. Abençoem aqueles que perseguem vocês,
Abençoem e não amaldiçoem. Não paguem a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Viram? Nesse mesmo sentido, Cristo nos deixou o exemplo. Lembra, quando ele estava lá na cruz, pregado ali na cruz, ele pronunciou as seguintes palavras, né? Jesus dizia: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem, não é? Então, para repartir as roupas dele, lançaram sorte. Está lá em Lucas, capítulo 23, e o versículo de número 34. Nós devemos, como eu disse, orar pelos amigos, orar pelos inimigos. Devemos também orar por todas as pessoas, sejam elas conhecidas ou não. Orar pelos enfermos, orar pelos desempregados, orar pelos presos, orar pelos perdidos, orar pela igreja, orar pelas autoridades constituídas. Por quê? Para que haja paz, prosperidade e justiça, como enfaticamente nos recomenda a palavra de Deus quando Paulo escreve a sua primeira carta a Timóteo, no capítulo 2, versículos de 1 a 4, que diz assim, olha, antes de tudo, peço que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças em favor de todas as pessoas. Orem em favor dos reis e de todos os que exercem a autoridade, para que vivamos vida mansa e tranquila, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, que deseja que todos sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Esse foi o conselho de Paulo ao seu filho na fé, Timóteo. Portanto, orar, como eu disse, é dialogar com Deus. E não existe maior privilégio para o ser humano, que é um ser mortal, do que ser admitido diante do trono de Deus. Você já pensou nisso? Nós, como seres mortais, temos livre acesso e somos admitidos, recebidos diante do trono de Deus. É que em virtude da morte de Cristo, lá na cruz do Calvário, foi derrubada a parede de separação que existia entre Deus e o homem. Separação esta que foi causada exatamente desde que o homem pecou, lá os nossos primeiros pais, né? Adão e Eva. Assim, pelo sangue de Cristo, nós agora temos acesso direto ao trono do Pai. E isto a qualquer dia, em qualquer dia, qualquer hora e de qualquer lugar. Basta que cheguemos com confiança diante de Deus, porque o acesso a Ele hoje está livre pela morte de Cristo, né? Está escrito lá em Hebreus, no capítulo 10, versículo 19 e 20. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, pela sua carne. Portanto, ao orar, não é necessário que você use palavras que soem religiosas. Certa vez, inclusive, Jesus repreendeu as pessoas que faziam de suas orações um espetáculo e que pensavam que pelo muito falar e por todo aquele palavrório que eles seriam ouvidos, né? Então Jesus orientou os seus discípulos para que eles fizessem orações simples e diretas a Deus, ensinando-os, inclusive, a chamar o Deus Todo-Poderoso de Pai Nosso. Está lá na oração do Pai Nosso, né? Orar também, olha, presta atenção, não é rezar, repetindo orações lidas ou decoradas, visto que orar, como eu disse há pouco, é dialogar com o Pai. Ao orar, também não fique preocupado com o que falar, pois o Espírito Santo, ele vai inspirar você a orar de forma inteligente e de acordo com as suas necessidades. Jesus também, falando nisto, orientou os seus discípulos no sentido de que quando eles fossem orar, não usassem de vãs repetições. A oração ela pode ser feita de maneira ajoelhada,
Você pode orar em pé, sentado ou mesmo deitado. Pode ser feito em voz alta, pode ser feito em sussurros ou até mesmo em silêncio, apenas no meditar, como eu disse, do seu coração para o coração de Deus. Agora, cada um ele deve orar em conformidade, óbvio, com as suas possibilidades e também com as suas condições físicas e do ambiente que você está, né? Muitos consideram que ajoelhado é a melhor maneira para conversar com Deus, pois inclusive demonstra aí submissão, humildade, reverência. Normalmente em nossas reuniões lá na igreja, nós oramos em pé no início, durante e no final dos cultos. A propósito de orar deitado, eu quero inclusive aqui lembrar um fato que a Bíblia registra, né? Uma certa ocasião em que um rei estava acamado por uma doença e ele recebeu a visita de um profeta que lhe transmitiu um recado de Deus a respeito da sua morte eminente. Está lá no segundo livro dos Reis, capítulo 20, versículos 1, 2 e 3. E a palavra do profeta ao rei, resumindo, foi esta: olha, morrerás e não viverás. O rei, deitado como ele estava, ele apenas virou o seu rosto para a parede e, diz a Bíblia, orou ao Senhor. E o Senhor ouviu a sua oração. Antes que o profeta saísse do pátio, pediu para que ele voltasse novamente para o palácio e o Senhor disse por meio do profeta que ele, Deus, tinha ouvido a sua oração e estava concedendo a ele mais 15 anos de vida. Viram que coisa interessante? Em nossa igreja, nós temos também um hábito saudável de orar ajoelhado sempre quando chegamos ao templo para participar de um culto. Assim, ao chegar no templo, escolha o lugar onde você vai se assentar e antes de se assentar, dobre seus joelhos ali e ore durante alguns minutos. Você vai ver que isso é um costume saudável e que todos nós fazemos ao chegar no templo. A seguir, eu quero aproveitar e apresentar também para vocês que estão neste curso de integração algumas sugestões para ajudá-los nesse compromisso de oração. Na verdade, são 7 conselhos que eu quero dar a cada um de vocês. Primeiro conselho: estabeleça o hábito de orar regularmente ao levantar-se pela manhã. Ao se levantar, peça ao Senhor que lhe dê um dia abençoado e que o guarde e também o livre de todos os perigos. E Deus promete isso, está lá no Salmo de número 91, versos 11 e 12. Diz assim, olha, porque aos seus anjos ele, Deus, dará ordem a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Ore também antes de cada refeição. Você vai orar de manhã ao se levantar, mas também procure orar antes de cada refeição, dando graças ao Senhor e abençoando a sua alimentação. Ore também ao sair para uma viagem e também ao chegar dela. Ore quando necessitar tomar uma decisão, para que o Espírito Santo lhe dê a revelação daquilo que deve fazer. Ore ainda ao deitar-se, isto em atitude de gratidão ao Senhor, pois a Bíblia recomenda. Isto está lá na carta que Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 5 e o versículo 20, que diz assim, olha, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Mesmo que você tenha um ritmo de vida acelerado e repleto de afazeres, procure sempre reservar algum tempo no seu dia para destiná-lo para um momento de oração de maneira mais profunda, tá bom? E por menor que seja esse tempo, aproveite, faça isto um hábito na sua vida. A minha sugestão é que você dedique pelo menos aí uns 12 minutinhos de oração diária, tá bom? O segundo conselho é este: ao orar, ore ao Pai em o nome de Jesus. Você viu que todas as vezes que a gente vai começar a nossa aula, eu faço exatamente isto.
Ao final da oração eu digo, Pai, eu te peço em o nome de Jesus. A Bíblia é quem nos ensina que devemos orar somente a Deus e a ninguém mais, pois não há outro Deus ou santo ou santa que possa ouvir e responder às nossas orações. Assim, não podemos dirigir a nossa oração a qualquer pessoa, seja ela viva ou morta, nem mesmo a anjos ou à Virgem Maria, a mãe de Jesus. Nós temos de reconhecer na Virgem Maria a bendita entre as mulheres, inclusive honrá-la e chamá-la nominalmente de a bem-aventurada. É o que a Bíblia recomenda. Está lá em Lucas capítulo 1, versículos 46 a 49, que diz assim, olha, então Maria disse, a minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque ele atentou para a humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me considerarão bem-aventurada, porque o poderoso me fez grandes coisas, santo é o seu nome. Viram? No entanto, nós não podemos rogar a Deus em nome da Virgem Maria, mas em nome de seu Filho Jesus, conforme a orientação do próprio Cristo. Está lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 13 e 14, que dizem assim, olha, e tudo o que vocês pedirem em meu nome, disse Jesus, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirem alguma coisa em meu nome, eu o farei. É o que diz a Bíblia. Também, nós não podemos orar pedindo o auxílio ou a intercessão de espírito de pessoas que já morreram. Este é um ponto de proibição absoluta na Bíblia. Eu quero chamar a sua atenção para um texto que está lá no Velho Testamento, em Deuteronômio capítulo 18, os versículos de 9 a 13. Olha o que diz a palavra de Deus. Quando vocês entrarem na terra que o Senhor seu Deus lhes der, não aprendam os costumes abomináveis daqueles povos, que não exista entre vocês ninguém que queime o seu filho ou a sua filha em sacrifício, nem que seja adivinho, prognosticador, agoreiro, feiticeiro, encantador, necromante, praticante de magia ou alguém que consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações, o Senhor, o Deus de vocês, está expulsando esses povos de diante de vocês. Sejam perfeitos para com o Senhor, o seu Deus. Viram? Esta é a recomendação da Bíblia. A Bíblia também, ela condena a adoração e a oração a outro ser que não seja Deus. Disse Deus, e está lá também no Velho Testamento, no livro do Êxodo, capítulo 20, versículos de 3 a 6. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem prestes culto a elas, porque eu, o Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço também misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. É a palavra do próprio Deus. Portanto, lembre-se de que Jesus disse também, está lá em João capítulo 14 e versículo de número 6. Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode levar as suas petições diretamente a Deus o Pai por meio de Cristo o Filho. Assim, ao orar, tenha em mente que você está falando ao Pai em o nome de Jesus. E tudo
muito simples. Aproxime-se de Deus como um filho aproxima-se de seu pai. Você é filho e Ele, o nosso Deus, é seu pai, cheio de amor. Ele o ama e ficará feliz por você comparecer em sua presença por meio da oração. Então, converse com Ele de maneira calma, de maneira clara, abra o seu coração e não te apresses a sair da presença do Rei, conforme está lá em Eclesiastes, no capítulo 8 e o versículo de número 3. Posso assegurar-lhe com a mais absoluta certeza de que o Senhor vai lhe estender, a sua mão, vai atender o seu pedido, a sua oração, a sua petição e vai lhe compreender como jamais alguém o entendeu. É nosso dever, portanto, alertá-lo de algo errôneo que tem também sido ensinado e praticado com relação à oração, que diz respeito à arrogância e também o orgulho na forma de orar, no sentido de que a pessoa, ao se aproximar de Deus, passa a exigir que Deus faça isto ou faça aquilo, ou, em outras palavras, pressioná-lo, não é? Tem um dito popular, inclusive, tentar colocar Deus contra a parede. Assim, é muito importante que você não ore determinando e comandando como se você fosse Deus, ou até mesmo ensinando Deus como é que ele tem que fazer, não é? Ou exigindo algo como que um direito seu, ou como eu disse, encostando Deus na parede, como tem sido ensinado, infelizmente, em muitas igrejas, não é? Pergunta-se: quem é o homem para determinar alguma coisa ao Deus Todo-Poderoso? Lamentavelmente, esse é um modismo ensinado por algumas igrejas evangélicas. Porém, é um grave erro, não apenas doutrinário, mas também um erro teológico. Assim, ore ao Pai em o nome de Jesus, pedindo e confiando, pois como filho de Deus, você tem o direito de pedir e de receber, como também está escrito lá na primeira carta de João, no capítulo 5, versículos 14 e 15. Olha o que diz João na sua primeira carta. E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos de que lhes temos feito. Viram? Isso é muito interessante. Terceiro conselho: na sua oração, entre na presença de Deus com um coração agradecido. A ação de graças é uma forma de celebrarmos a bondade divina, expressando em palavras e gestos o nosso reconhecimento e também a nossa gratidão pelas misericórdias do Senhor, que se renovam a cada manhã pela grandeza de sua bondade e também por sua fidelidade, que é, como diz a própria palavra de Deus, de geração em geração. Nossa atitude, portanto, ao orar deve ser como a do salmista Davi, quando ele expressa lá no Salmo de número 69, versos 30 e 31. Louvarei com cânticos o nome de Deus. Quero exaltá-lo com ações de graças. Isso será muito mais agradável ao Senhor do que um boi ou um novilho com chifres e cascos. Viram? Palavra do rei Davi. A realidade é que Deus não está pedindo a sua conta bancária ou a sua caderneta de poupança ou qualquer bem que você possua. Obviamente que estamos sempre pensando como retribuir a bondade do Senhor, mas Ele não exige de nós. E, nesse sentido, o salmista Davi também pergunta lá no Salmo de número 116, versos 12 ao 14, que darei ao Senhor por todos os benefícios para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei os meus votos ao Senhor na presença de todo o seu povo. Viu? Isto é uma atitude de gratidão. Quarto conselho:
Oração é importantíssima, mas ore fervorosamente. A palavra de Deus, ela declara lá em Tiago, no capítulo 5 e o versículo 16, que muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Isto significa que, ao orar, você deve empregar ardor, zelo, energia, fervor, esforço, empenho, entusiasmo, dedicação e paixão à sua oração. Há inclusive um saudável hábito de buscar a Deus pela madrugada ou na vigília da noite. Veja os textos da Bíblia destacados aí no seu e-book. Tem alguns textos que você pode inclusive ler sobre isto. Portanto, orar não pode ser visto como um ato de penitência para meramente subjugar a carne. Em nenhum momento a Bíblia traz essa ênfase. Oração não é castigo. Olha que absurdo. Tem pai que ordena seu filho a orar como uma disciplina aplicada a ele por algum ato de desobediência. Não pode ser assim. Ao contrário, orar é um privilégio para que eu e você possamos falar com o Pai Celestial. E esta oração ela precisa surgir de maneira espontânea do coração daquele que ama a Deus, como forma de cultivar o seu relacionamento com Ele, com Deus, para o crescimento espiritual. Portanto, ao orar, nós devemos também lutar contra todo mau pensamento e dúvidas que aparecerem em nossas mentes. Lutar contra a dispersão do pensamento. E isso significa também que não podemos nos associar com pessoas ou igrejas que afirmam mais dúvidas do que fé. É o que a Bíblia diz lá em Filipenses. Paulo, quando escreve a sua carta aos Filipenses, no capítulo 4, versículo 8, ele diz assim, olha, finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o pensamento de vocês. Então, ore fervorosamente. Viram? Quinto conselho, ao orar, ore persistentemente. Jesus ensinou que a oração tem que ser persistente, que a persistência na oração é que produziria resultados positivos. E foi ele, o Senhor Jesus, que disse, está lá registrado no Evangelho de Mateus, capítulo 7, os versículos de 7 a 11, que dizem assim, olha, peçam e lhes será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês, pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Ou quem de vocês, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ora, se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que está nos céus, dará coisas boas aos que lhe pedirem? É o próprio Senhor que nos ensinou isto, viram? Portanto, o que Jesus está ensinando é que não devemos hesitar em pedir, em buscar e também em bater. Ele está nos dando a sua palavra de que o Pai Celestial não apenas ouve, mas também responde. Portanto, ao orar, você não pode deixar se levar pelas dificuldades e aparentes impossibilidades, pois o segredo está em perseverar na oração. E isto implica dedicar-se à oração. Não é orar de vez em quando, não é orar quando tiver um tempinho livre, ou quando conseguir levantar-se mais cedo, ou quando for possível. Assim, não desista. Meu conselho é este: peça e busque e bata, você receberá. Apenas espere com paciência no Senhor, porque conforme a Bíblia nos diz, lá em Eclesiastes capítulo 3 e versículo 1, diz assim, olha, tudo tem
o seu tempo determinado e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Queremos sugerir que você ore por algo impossível do ponto de vista humano e persista até o fim, até as suas orações serem concluídas, até a sua oração ser ouvida e a resposta chegar até você. Sexto conselho, faça a oração específica, ore especificamente. É muito importante ser específico em orações porque nossas necessidades, projetos e ideias têm nomes específicos. É claro que nossas orações feitas em nome de Jesus devem estar em harmonia com a pessoa, o caráter e a vontade do nosso Senhor. Assim, nossas orações elas devem ser feitas segundo a vontade de Deus, que muitas vezes nos é revelada pela sua palavra, prevalecendo aí a sua boa, agradável e perfeita vontade em nossas vidas, para que a superior vontade de Deus ela nos dirija e reine em nosso mundo, a fim de que realizemos tudo quanto Ele, Deus, projetou para nós. Vale lembrar o que registra o Evangelho de Mateus, lá no capítulo 6 e versículo 10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Lembrando, há um tipo de oração em que oramos única e exclusivamente para adorar a Deus e para ter comunhão com Ele, sem que nada mais tenhamos por objetivo a receber, se não nos aproximarmos mais do Pai. Então aí você ora só para adorar ao Senhor, e isso também é muito lindo, viram? E por último, o sétimo conselho é ore confiadamente. Isso mesmo, ore confiadamente, em qualquer circunstância da vida, mesmo em tempos de tentações, confusões, vergonhas, dores, perdas ou sofrimentos. Nós podemos orar com a confiança de que o Senhor nos ouve e nos compreende. E mais do que isso, Ele nos trata como filhos amados. Portanto, não tenha medo de se aproximar de Deus em razão das circunstâncias. Não importa a circunstância, o nosso Deus é maior do que todas elas. A Bíblia nos diz, lá em Hebreus capítulo 4 e o versículo de número 16, portanto, aproximemo-nos do trono da graça com confiança, a fim de recebermos misericórdias e encontrarmos graça para ajuda em momento oportuno. Uma sugestão: finalize sempre que possível a sua oração dizendo assim: Pai, estou orando em o nome do Senhor Jesus e pela fé eu já agradeço pelas bênçãos recebidas de sua divina mão. Amém. Bom, por hoje é só. Aproveite aí o tempo, até a próxima aula. Mais uma vez eu quero entusiasmar você a reler aí o segundo passo que nós vimos hoje e, na medida do possível, né, também já vá lendo aí o próximo passo aí do e-book, que ainda é o capítulo de número 3. O terceiro passo é: participe regularmente das atividades da igreja. E também não se esqueça, como eu digo sempre no final das nossas aulas, de responder aí o questionário. Foi muito bom estar com você, que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida. Tenha uma boa semana e até a próxima aula.